Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus queridos irmãos e irmãs da paróquia de São João Batista de La Salle. É uma alegria poder estar mais uma vez com vocês neste novo encontro. Nós iniciamos no último sábado, dia 1º de agosto, o mês vocacional. E durante todo este mês, nós refletimos sobre este chamado universal que Deus nos faz, a santidade, e à luz desta vocação primeira, a santidade, nós também temos a oportunidade de voltar o nosso olhar, a nossa reflexão, às vias pelas quais nós chegamos a essa santidade, que são as vocações específicas. E nos dedicamos a cada semana a rezarmos por uma vocação específica, por um dom que Deus dá, por um caminho que Deus escolheu para cada um de nós. Rezamos pelas vocações sacerdotais, rezaremos pelo matrimônio, rezaremos pela vida religiosa e também rezamos pela vocação ao laicato, a vida missionária, a vida pastoral. Em especial celebramos no último domingo do mês vocacional o dia dos catequistas, né? Esses homens e mulheres que se doam, que formam na fé tantos corações e que formam aqueles que no futuro serão padres, que formam aqueles que no futuro serão religiosos, que formam aqueles que no futuro serão casados, família cristã, porque a nossa base está ali, na nossa catequese de iniciação cristã, né? Que é quando nós damos os nossos primeiros passos na fé, depois de termos recebido o sacramento do batismo, quando nós nos preparamos, enfim, para recebermos a Sagrada Eucaristia, a Santa Comunhão. E no primeiro domingo do mês nós celebramos o dia de oração pelas vocações sacerdotais. E hoje, de maneira muito especial, dia 4 de agosto, nós celebramos o dia do Padre. Por quê? Porque celebramos o dia de São João Maria Vianney, um grande sacerdote, um homem cheio de Deus, com um coração apaixonado pela sua vocação, que sofreu grandes dificuldades para colocar em prática ou para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida, devido às suas limitações, mas que para nós é um modelo de santidade. São João Batista Maria Vianney, um grande homem que viveu lá por 40 e tantos anos numa cidadezinha, a cidade de Ars, na França, no interior da França. Ali viveu a sua vocação, ali foi um pastor segundo o coração de Deus. Então, para nós, São João Maria Vianney, sem dúvida, é uma referência, um modelo de vida sacerdotal a ser seguido. E foi pedido para que a gente partilhasse um pouco com vocês sobre esta vocação, né? A vocação para o sacerdócio. É a vocação sacerdotal que todos os padres são chamados a viver. A via pela qual Deus deseja santificar aqueles que são chamados ao serviço do próximo, a ofertar a sua vida no altar e a oferecer o sacrifício do altar em expiação dos seus pecados e os do mundo inteiro. E nós vamos partilhar aqui um pouco sobre o que é essa vocação sacerdotal. Seja antes sobre o que é o ministério sacerdotal, propriamente dito, que a igreja espera de um presbítero, de um sacerdote, de um padre, na sua formação constante. Nós vamos ter, por exemplo, um documento do Papa João Paulo II, a Pastores Dabo Vobis, que fala, dar-vos-ei pastores, né? Fala sobre a formação sacerdotal, a identidade sacerdotal, vários documentos que falam na igreja sobre a figura do padre e que sempre identificam o padre com a figura de Cristo, bom pastor. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor que, como o padre Alexandre Felipe, a quem peço perdão, inclusive eu quero agradecer,
pela oportunidade de estar mais uma vez entrando na paróquia dele, dentro da programação da paróquia dele, através desta transmissão, através dessa partilha. Há pouco tempo estive aí com vocês, né? No Barzinho de Jesus, uma noite de fraternidade, e estou de novo invadindo aí o YouTube, o Facebook, né? A transmissão nessa iniciativa também da paróquia, e parabenizo o Padre Kiko, né, o Padre Alexandre, por essa iniciativa tão importante, né, para que a gente possa esclarecer e mostrar para as pessoas o que significa cada uma das vocações. E hoje falamos desse sacerdote segundo o coração de Deus, como é o Padre Alexandre Felipe, como é o Padre Cadu, como é cada sacerdote que na simplicidade da sua vocação, no seu carisma, é chamado a exercer essa oferta de vida. E aí a igreja, ela espera algo de nós também. Na verdade, Cristo, por meio da igreja, espera de nós esta generosidade de coração. E nós partimos do contexto bíblico, né, sem talvez analisar, poderíamos analisar aqui vários textos do Antigo e do Novo Testamento que apresentam a evolução do significado de sacerdócio, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Claro que vamos logo à referência que nós temos, fundamental e determinante, que no Novo Testamento, para nós, povo da Nova Aliança, é a figura de Jesus. Nós não podemos esquecer que Jesus, ele quando começou a igreja, quando ele formou a comunidade igreja, ele quis congregar em torno de si discípulos, aqueles que começaram a seguir Jesus, homens e mulheres que foram ouvindo o Evangelho e foram seguindo o Senhor, foram testemunhando os seus sinais e foram seguindo a Jesus. E não são poucos os que fizeram isso. Basta lembrar o que nós ouvimos no último domingo, onde narrávamos por meio do Evangelho que Jesus atravessou aquele mar com um barco e do outro lado, quando chegou, encontrou a multidão e teve compaixão daquela multidão. E depois de ter discursado, pregado, etc., ele percebeu que a tarde estava caindo. Aliás, os seus discípulos perceberam e alertaram isso a Jesus, com a intenção de fazer com que Jesus dispersasse aquele povo. E Jesus disse: não, como um bom pastor, não é verdade? Mande todo mundo sentar, dai vós mesmos de comer a este povo. E fez o milagre da multiplicação dos pães. E o que o Evangelho diz? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, meus irmãos, muitas pessoas seguiam Jesus. Na medida que Jesus ia passando, ia pregando e anunciando o reino, Jesus, ele vai exercendo a sua missão, atraindo os corações. Essa é a vocação do Padre, atrair os corações para Cristo. Num determinado momento, nós vamos vendo que Jesus vai escolhendo aqueles que estariam mais próximo dele e que ele iria formar para continuar a sua missão. E quando nós falamos da continuidade da missão de Jesus, nós não estamos falando somente do ministério da palavra. Nosso Senhor vai, no fim da sua missão, né, como nós conhecemos bem pelo Evangelho, reunir os apóstolos na última ceia e irá lavar os pés dos seus discípulos. Vai mostrar essa dimensão do amor que esquece de si mesmo e que vai, que se derrama, que se oferta pelo outro, que lava os pés do outro. E a palavra de Deus diz assim: quando chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E qual foi a maneira de Jesus perpetuar este amor? Foi, além de ter confiado o ministério da palavra aos seus discípulos, aos apóstolos, aqueles 12 que aprenderam mais de perto com Jesus, lhes deu várias missões, na grande missão de anunciar o reino de Deus. E para que essa missão fosse completa, e para que a missão de Cristo também continuasse no mundo de forma completa, ele, na última ceia, ordenou sacerdote àqueles apóstolos. Constituiu, a partir daquela ceia, o ministério sacerdotal.
a vocação sacerdotal. Cristo sacerdote é aquele que vai ser, ao mesmo tempo, oferta, vítima e altar. Ele na cruz oferta a própria vida, mas antes de dar a vida na cruz, Cristo sacerdote quis confiar aos seus a missão de pastores, a missão sacerdotal. E celebrando a última ceia, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, distribuiu o pão e disse: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Nós vamos ver isso também nas cartas de Paulo, essa fórmula mais específica, que inclusive é a fórmula da consagração da Santa Missa. E no fim de tudo ele sempre diz: fazei isto para celebrar. Jesus dá uma ordem: fazei isto para celebrar a minha memória. Então nosso Senhor dá a ordem aos seus discípulos a dar continuidade. E como que essa continuidade vai acontecer? Através da vocação sacerdotal, do ministério sacerdotal instituído pelo próprio Jesus no altar, através da primeira missa, da primeira celebração eucarística presidida pelo próprio Cristo e através do mandato de Jesus: fazei isto em memória de mim. O próprio Jesus diz: eu conheço aqueles que escolhi. Eu conheço aqueles que escolhi. Então, façam aquilo que eu estou determinando a partir de agora. E assim nasce, dentro desse contexto, com Cristo sacerdote, que na cruz e pela força da ressurreição apresentará para nós de maneira ainda mais clara a potência, a força desse mistério. Nasce a partir da misericórdia de Deus a vocação sacerdotal. E ao longo dos séculos, Deus continua chamando os homens a esta belíssima e grandíssima missão. Não por nossos méritos. O Padre Cadu é padre porque ele merecia ser padre. Padre Kiko é padre porque ele merecia ser padre. Não. Nós somos sacerdotes porque somos fruto da misericórdia de Deus. Assim como o teu matrimônio é fruto da misericórdia de Deus. Assim como toda vocação é fruto da misericórdia de Deus. Porque a vocação, repito, é a via pela qual nosso Senhor deseja nos conquistar para a santidade. Para chegarmos a cumprirmos fielmente a sua infinita bondade. Por isso, meus irmãos, nós celebramos esse mês vocacional, para que eu, compreendendo a minha vocação, a viva melhor. Para que aqueles que são chamados ao sacerdócio vivam melhor a sua missão, o seu ministério sacerdotal. Para que aqueles que são chamados ao matrimônio, vamos celebrar a partir do próximo domingo a Semana Nacional da Família, vivam intensamente o mistério da tua vocação matrimonial, para que os religiosos e religiosas tenham consciência do seu voto de pobreza, obediência, castidade e demais votos que fazem nos seus institutos de vida consagrada, para que os leigos tenham consciência da sua vocação no laicato, para a missão que Deus lhes confiou. Tudo isso é fruto da misericórdia de Deus. Não somos padres porque merecemos, somos padres porque precisamos ir para o céu. E Deus deu essa vocação para que fôssemos para o céu. Os documentos da Igreja, em especial o Concílio Vaticano II, dedicou um decreto, especificamente sobre a vida e o ministério dos presbíteros, dos sacerdotes. E olha que coisa interessante. Ele coloca assim: a natureza do presbiterato, ou seja, da vocação ao sacerdócio. O Senhor Jesus, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, tornou participante todo o seu corpo místico da unção do Espírito com que ele tinha sido ungido. Nele, com efeito, todos os fiéis se tornam sacerdotes, se tornam sacerdócio santo e real, oferecem hostes espirituais a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e anunciam as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua luz admirável. Pronto, a igreja está nos falando aqui, todos nós, pelo batismo, somos chamados a este sacerdócio, que é chamado de sacerdócio
santo e real. Leigos, eu antes de ser padre, eu como leigo, já era sacerdote, chamado a esse sacerdócio santo e real, onde também eu, como você, somos chamados a oferecermos a nossa vida como hóstias espirituais a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos oferecemos no altar. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício. Receba neste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja, a nossa vida. Congregai este povo como uma única hóstia, como um único corpo agradável a ti neste altar. Não há, portanto, nenhum membro que não tenha parte na missão de todo o corpo, mas cada um deve santificar Jesus no seu coração e dar testemunho de Jesus em espírito de profecia. Essa é uma vocação comum a todos os fiéis. O Senhor Jesus, o mesmo Senhor, continuou o documento, porém, para que os fiéis formassem um só corpo, no qual nem todos os membros têm a mesma função, ele constituiu entre eles alguns ministros que na sociedade dos fiéis possuíssem o sagrado poder da ordem para exercer e oferecer o sacrifício e perdoar os pecados e desempenhassem publicamente o ofício sacerdotal em nome de Cristo a favor dos homens. Então vejam que o documento ele fala de uma classe sacerdotal que é comum a todos, mas o mesmo Senhor chamou fiéis que formassem um só corpo, no qual nem todos os membros têm a mesma função. Constituiu entre eles alguns ministros, aí entra a vocação sacerdotal e a beleza da vocação sacerdotal. Para que Deus nos constituiu ministros? Para que na sociedade dos fiéis, para que eu, Padre Cadu, Padre Kiko, Dom José e todos os padres do mundo inteiro, o Santo Padre, o Papa, na sociedade dos fiéis, possuíssemos o sagrado poder da ordem para oferecer o sacrifício e perdoar os pecados, desempenhando publicamente o ofício sacerdotal em nome de Cristo, a favor dos homens. E assim, enviando os apóstolos, assim como ele tinha sido enviado pelo Pai, Cristo, mediante os mesmos apóstolos, tornou participantes da sua consagração e missão os sucessores deles, os nossos bispos, cujo mundo de ministério em grau subordinado foi confiado a nós, sacerdotes, para que, constituídos como uma ordem de presbiterato, nos tornássemos cooperadores para o desempenho perfeito da missão apostólica que o próprio Cristo nos confiou. Olha que, gente, é muito bonito. A vocação, cada vocação, ela tem a sua particularidade, ela tem o seu valor. A vocação sacerdotal que Deus me chamou a viver e chamou a todos os padres é porque Deus queria que nós pudéssemos colaborar concretamente com a sua missão, santificando e pastoreando o seu povo. Portanto, meus irmãos, que nós rezemos, principalmente neste dia, ao longo desta semana, pelos sacerdotes. Que Deus te ajude a amar os padres e a rezar por eles. Dom Carlos Alberto, nosso bispo, nosso antigo bispo, né, que Deus o tenha, faleceu em 2 de fevereiro de 2003, foi quem me acolheu no seminário. Ele sempre dizia assim, quando transferia um padre: sai Cristo, entra Cristo. Ele dizia, é o Cristo com o rosto do Padre Alexandre, é o Cristo com o rosto do Monsenhor José Geraldo, que me antecedeu aqui no Porto Velho, é o Cristo com o rosto do Padre Cadu. Cristo, Cristo e somente Cristo. Então que Deus abençoe vocês, que nestes dias de oração vocês rezem ao menos uma Ave Maria pelos padres do mundo inteiro e pelas vocações sacerdotais, pelos nossos seminaristas e pelos seminaristas do mundo inteiro e pelos jovens que estão trilhando esse caminho de discernimento vocacional para que possam descobrir acima de tudo a vontade de Deus. Fico feliz em poder reencontrá-los, nos encontraremos sempre por aí e também através de nossas redes sociais,
@Padre Cadu, né? No YouTube, Facebook e também no Instagram. E aí vamos sempre encontrando aí meios para nos comunicarmos através dessas redes, mas rezem pelo Padre Kiko, rezem pelos padres que você conhece, pelos padres que já passaram por aí, por São João Batista de La Salle, rezem por nós. E nós oferecemos os sacrifícios do altar por vocês. Deus abençoe e shalom.